Oi, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Caso você ainda não me conhece, meu nome é Eliane e hoje eu vou mostrar como eu fiz essas joaninhas. Olha os detalhes, ficou um tamanho bem bacana, ó, a palma da mão, detalhe das costas, assim fechadinho, né, o casco. E assim, quando a criança quiser brincar, né, falar que tá voando, pode abrir a asinha que ela fica abertinha. Pessoal, essa receita é de minha autoria. Se você quiser a receita escrita, eu vou deixar disponível para os membros do canal. Tem valores aí bem acessível, então se você interessar pela receita, é só se tornar membro, tá bom? Aí eu coloco sempre o último vídeo, eu coloco com a foto do trabalho e na descrição eu deixo a receita escrita. E esse vídeo, ele fica disponível somente para os membros do canal. Ó, bem bacana, né? Aqui eu mostro de uma forma bem simplificada. Se você tiver dúvida, pode chamar, tá? Que eu tento te ajudar. O tamanho, ó, ela ficou no tamanho de 14 centímetros. E aqui de largura, ó, com a asinha fechada, ela ficou com 8 centímetros. E com a asa aberta, ela ficou com 17 centímetros, tá? Bem bacana. Fiz um trabalho diferente dos outros que tem aí disponível, né? Espero que você goste. Deixe um comentário, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, tá? Deixa um like, um comentário. E desde já eu quero agradecer a sua companhia. Eu utilizei aqui a manta acrílica, as linhas amigurumis preta, vermelha, cor de pele. Esse aqui é aquele pérola, né? Aquele você também pode usar o natural, que é bem parecido, ele chega bem próximo. E eu usei um pouquinho só de branco, só para colocar aqui nesse detalhe do olho. Mas se você quiser fazer o olhinho fechadinho, você nem vai usar o fio branco. Tá bom? E essa aqui será a coleção do Jardim da Ana. Para quem conhece aí, sabe que a Ana é minha filha. Ela está com 8 meses e eu estou fazendo os bichinhos do jardim. Aqui está as joaninhas e já estou criando a receita também da abelhinha. Esse aqui também é a minha receita da minha autoria. Eu comecei fazendo de uma forma, no final acabei que eu não gostei, mas eu vou vir mostrar uma receita aqui bem mais fácil para vocês, já inteiriça, que aí vai ficar com esse resultado bem bacana, tá bom? Então, comenta aí se você gostou da abelhinha também. Desde já eu quero agradecer a sua companhia. E lembrando, eu usei esse olhinho aqui, esse é desse estojo, tá vendo? Ele não é de pressão, eu utilizo cola para fixar ele. Essa caixinha eu compro na internet. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, caso você queira comprar igual. Isso aqui rende muito. Eu faço muitos trabalhos com esses olhos e vem, se eu não me engano, são 500 pares. Então, assim, dá para trabalhar muita coisa. E tem tamanhos variados, desde grande, ó. Tá vendo? Por perto aqui do que eu usei, só para você ter noção. E desde o pequenininho. Tem pequenininho aqui, bem miudinho. Ó. Eu até pensei em colocar as bolinhas da joaninha colando. Mas aí eu preferi fazer com linha, né? Fica bem mais artesanal, né? Você fazer tudo à mão, você enriquece o trabalho. Qualquer dúvida, pode comentar aí que eu venho te ajudar, tá bom? Vamos lá, o passo a passo? Vamos iniciar fazendo o círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Aqui eu estou trabalhando com a linha preta para simbolizar o corpo da nossa joaninha. Se você tem dificuldade de enxergar a linha preta, é só você observar a informação que eu estou dando. Você faz o círculo, coloca 6 pontos baixos, aí você vai fechar o círculo
No primeiro ponto que fizemos, eu vou inserir a agulha, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira. Nele eu coloco o marcador para saber que aqui inicia a segunda carreira. A segunda carreira será toda de aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos na segunda carreira. Esse aqui é o meu último ponto de aumento. Agora eu vou iniciar a terceira carreira. Eu tiro o marcador. Aonde estava o marcador, eu vou colocar um ponto baixo e volto o marcador para o lugar. Venho no próximo ponto e faço um aumento. A sequência da terceira carreira será um ponto baixo e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira, ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A quarta carreira, eu vou iniciar fazendo o primeiro ponto, volto o marcador para o lugar. E venho no próximo ponto, faço mais um ponto baixo, o próximo será o aumento. A sequência desta carreira será 2 pontos baixos, vou fazer 1, 2. Agora eu vou fazer o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu sigo essa sequência até finalizar a carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira, ao todo ficamos com 24 pontos baixos. A quinta carreira, eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quinta carreira. Ao todo, estamos com 30 pontos baixos. A carreira número 6, eu vou fazer um total de 10 pontos baixos. Eu faço o primeiro ponto, volto o marcador e continuo trabalhando até inteirar 10 pontos baixos. Feito os 10 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 aumentos sequentes. Já faço meu primeiro aumento, o segundo, o terceiro aumento, o quarto, o quinto, e o último aumento, que é o aumento de número 6. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Nesta carreira, nós vamos ficar no total com 36 pontos baixos, devido a esses aumentos sequentes. Finalizei a carreira número 6, estamos com 36 pontos. Agora eu vou trabalhar a carreira 7 até a carreira 10 de ponto sobre ponto. Só vou repetir essa quantidade de pontos pelas próximas carreiras, até inteirar um total de 10 carreiras. Pessoal, trabalhei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, estou com 10 carreiras no total. Já fiz o nozinho aqui, do fio do círculo mágico. Você vai do avesso
faz um nozinho só para arrematar essa ponta. E a carreira número 11 eu iniciei, fiz 10 pontos baixos. Feito os 10 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 diminuições sequentes. Então, eu venho aqui, já faço a minha primeira diminuição. Eu pego a laçada de fora, venho no próximo ponto. Pego a laçada de fora, passo a linha por dentro das duas e faço a segunda diminuição. A minha terceira diminuição, a quarta diminuição, a quinta e a sexta diminuição. Agora eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, na carreira número 11, nós vamos ficar com 30 pontos baixos devido a essas diminuições. Estou finalizando, aqui é o meu último pontinho, ficamos com 30 pontos baixos. Agora, a carreira 12 e 13, eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira número 12 e a carreira número 13. Trabalhei as 2 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 13 carreiras. A carreira número 14, eu vou seguir uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. Então, aqui eu fiz o primeiro, agora eu faço o segundo ponto, o terceiro. Eu faço agora a diminuição. Então, eu vou seguir essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira, ao todo ficamos com 24 pontos baixos. A carreira número 15, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou seguir essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos e uma diminuição. Finalizei a carreira número 15, ao todo estou com 18 pontos baixos e já coloquei um pouco de enchimento, tá vendo? E aqui, ó, tem uma leve curvatura por causa dos aumentos e a diminuição que fizemos. Aqui vai simbolizar a barriga, tá? Da nossa joaninha. A carreira número 16, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou seguir essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo, o próximo será a diminuição. Finalizei a carreira 16, ao todo estamos com 12 pontos baixos. Agora a carreira 17 e 18, eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Vou ficar com 12 pontos baixos nas próximas 2 carreiras. Aí você já vai fazendo e colocando o enchimento para o corpo ficar bem firme, que ele fica bem bonitinho, redondinho, né? Então, agora só vou fazer essas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei as 2 carreiras de ponto sobre ponto, ficou desta forma, ó. Fica bem bonitinho o trabalho. Aqui fica bem acentuada a barriga. Agora eu vou colocar só mais um pouquinho de enchimento. Aqui eu já posso cortar esse fio, vou deixar um pouquinho maior, depois eu vou utilizar para costura, tá? Aí eu deixo assim, vou reservar
e vamos fazer agora o próximo passo a passo. Agora vamos iniciar o braço da nossa joaninha. O corpinho já tá no jeito, né? E para iniciar o braço, eu vou fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu venho no primeiro ponto que iniciei, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira. E vou colocar o marcador para saber que aqui inicia a segunda carreira. E vou trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, nesse mesmo ponto que eu já coloquei o marcador, eu faço mais um. E continuo trabalhando a carreira toda de aumento. Eu vou ficar no total com 12 pontos baixos. Trabalhei a carreira de aumento, estou com 12 pontos. Você já faz o nozinho aqui do círculo mágico. E agora eu vou trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer a carreira 3. Aliás, serão 3 carreiras. Eu vou fazer a carreira número 3, 4 e 5, ponto sobre ponto, só repetindo essa mesma quantidade de pontos pelas próximas 3 carreiras. Eu vou ficar no total com 5 carreiras, porque eu já tenho 2 prontas, né? E vou fazer mais 3 de ponto sobre ponto, lembrando que estou com 12 pontos baixos. Trabalhei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, estou com 5 carreiras feitas. A carreira número 6, eu vou fazer o primeiro ponto baixo e volto o marcador para o lugar. Venho no próximo ponto e vou fazer uma diminuição. Agora eu faço 2 pontos baixos. Venho no próximo e vou fazer uma diminuição. Vou fazer novamente 2 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição. E no último ponto, um ponto baixo. Eu fiquei com 9 pontos na sexta carreira, tá? Então, na carreira número 6, nós estamos com 9 pontos baixos. A carreira 7 até a carreira 10, eu só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Então, serão carreiras de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto. Como é uma pecinha pequena, eu não coloco enchimento, é a opção sua. Se você quiser, pode colocar, tá? Então, contando desde o início, eu tenho 10 carreiras no total. Vou tirar o marcador, vou cortar o fio um pouquinho maior para fazer a costura. Puxo essa linha, vou colocar na agulha. Então, com o fio na agulha, eu venho no pontinho aqui do lado, vou passar assim, ó, só para dar um acabamento aqui, ó, dessa forma. E agora eu dobro ele aqui e vou fazer a costura no corpo. Dobrado assim, ó. Eu verifico aonde tá as diminuições sequentes, né, onde formou a barriguinha, posiciono aqui na lateral para fazer a costura do braço. Aí, a altura que você costurar um braço, você conta a quantidade de carreiras para costurar o outro, que aí ele vai ficar certinho, tá? Então, aqui, ó, vai ser onde eu vou fazer a costura. Passar esse fio aqui. Vou pegar aqui, entre uma carreira e outra, 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreira.
e costuro a parte superior aqui, ó. É uma costura simples, pode costurar da sua maneira. Eu mostro porque tem pessoas que têm dificuldade nessas costuras. Ó, fica bem bonitinho. Aí o outro braço você posiciona na mesma altura, que ele fica bem certinho, tá? Aqui eu já vou fazer o nozinho para arrematar. Pego uma laçadinha aqui, faço um nó, tensiono, passo esse excesso de fio para dentro do trabalho. Pode cortar o excesso, que já ficou arrematado. Aí você volta o vídeo um pouco e faz o outro braço e já costura de cá. Agora eu vou te mostrar como fazer a perninha. A perna, eu vou fazer o círculo mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro do círculo. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira. E vou trabalhar uma sequência de 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, será uma carreira toda de aumento. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos nesta carreira. Aí, eu vou trabalhar as próximas carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer 3 carreiras idênticas, tá? Só repetindo esses 12 pontos baixos que nós estamos fazendo aqui da segunda carreira. Aí, eu trabalho a carreira número 3, número 4 e número 5 de ponto sobre ponto. Lembrando que estamos com 12 pontos baixos. Então, agora eu só vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto até inteirar 5 carreiras. Trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, estou com 5 carreiras no total. Já virei aqui do avesso, ó, só você virar e faz o nozinho do círculo mágico e volta pro lado direito. A última carreira é a carreira número 6. Eu vou trabalhar o primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. Já vou cortar esse excesso aqui do fio do círculo mágico para não atrapalhar. O próximo eu vou fazer uma diminuição. Faço 2 pontos baixos. O próximo, uma diminuição. 2 pontos baixos. Uma diminuição. No último ponto, um ponto baixo. Ficamos com 9 pontos. Corto do tamanho que dá para fazer a costura, puxo a laçada, tiro o marcador e vou colocar esse fio na agulha pra gente já costurar no corpo. Aí você posiciona, eu passo aqui, ó, no pontinho do lado, só para deixar o acabamento mais bonitinho. E já vou posicionar aqui no corpo, ó, do mesmo lado que eu costurei o braço. Aí, eu gosto de posicionar aqui, ó, tá vendo? O círculo mágico, 1, 2, entre a terceira e a quarta carreira. E você vai costurar seguindo a circunferência da pecinha, ó. Passei o fio, pego a laçada de fora do ponto baixo. Pego a laçada de fora do ponto baixo, ó. Posicionando
e costurando de uma forma que vai ficar assim, seguindo a circunferência da pecinha. Porque lá no braço a gente amassou para costurar, né? A gente dobrou para fazer a costura. Ó, eu pego a laçadinha aqui do ponto baixo, volto no corpo. E eu praticamente já fiz a volta toda no pezinho. Uma costura bem simples. Você faz devagar. Se você não gostar do resultado, você volta, faz de novo. Aqui já fiz toda a volta, ó. Já é o meu último pontinho aqui. Eu não tensiono demais para não deformar o trabalho. Se você tensiona demais, ele pode deformar. Vou pegar só mais um aqui. E agora já vou fazer o nó. Passo uma laçada, passo por dentro dessa laçada aqui, ó. Tensiono. Ó, o nó ficou firme. Agora eu vou jogar ele pra dentro do corpo. Tensiono bastante aqui, ó. E corto o excesso. Agora eu ajeito. Ó, tá vendo? Ficou a circunferência certinha da perninha. Agora eu vou fazer o outro braço e a outra perna e vou costurar dessa forma que eu te mostrei, tá? Aí você só posiciona observando a frente do trabalho, que é a barriguinha da nossa joaninha. Ó, pessoal, já fiz então o outro braço e a outra perninha, já fiz a costura, fica bem bonitinho. Agora nós vamos fazer a capa. Aí eu vou utilizar o fio vermelho, o preto eu vou colocar pra cá, que eu não vou usar agora. E para iniciar, eu já vou deixar a costura, eu vou deixar linha para costurar as duas asas. Aqui, ó, um tanto assim dá, não precisa ser muito, porque é só você visualizar aqui as costas, ó o tamanho das costas. Vai costurar uma asa e depois a outra. Você deixa um pouquinho maior assim, para costurar uns pontinhos aqui na parte de cima, e você vai entender bem o porquê que eu deixo dessa forma. Eu acho mais fácil assim do que ficar fazendo muito nós na peça. Então, deixou esse pedaço de fio, aí você vai iniciar com 7 correntes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta na segunda, faz um ponto baixo. E faz um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, ao todo, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho. No primeiro ponto baixo, eu faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Na segunda carreira, nós vamos ficar com 7 pontos, porque eu vou ter o aumento somente aqui no início. Certo? O aumento sempre será do lado do aumento. Ó, eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, ó, me resta meu último ponto. Eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui nós ficamos com 8 pontos baixos. Eu subo uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira.
Como eu te disse, o aumento sempre será desse lado. Esse lado aqui não terá aumento, que ele vai ser reto, tá? Então, eu vou trabalhar desta forma até inteirar, deixa eu só conferir, 13 carreiras. Você vai perceber que é bem simples essa peça, porque a gente está fazendo aumento somente desse lado de cá. Ó, finalizei, subo uma corrente, viro o trabalho, faço um ponto baixo. E volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Lá no meu último pontinho aqui, ó, eu faço o aumento. Então, cada carreira aumenta um ponto. Nós iniciamos com 6, a segunda carreira nós ficamos com 7, a terceira com 8, a quarta com 9, assim por diante. Ó, cheguei no meu último ponto, aqui eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Subo uma corrente, no meu primeiro ponto baixo desta carreira, eu já faço o aumento. Agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a carreira, subo uma corrente, viro o trabalho, faço um ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui no meu último ponto, eu faço o aumento e trabalho desta forma até inteirar as 13 carreiras. Ó, tá vendo? Aqui ele vai ficar reto e de cá ele vai aumentando de tamanho. E hoje temos a companhia da Dona Ana. Oi, fala oi, pessoal. Fala, princesa. Fala. Ó, pessoal, trabalhei as carreiras de ponto sobre ponto, estamos com 13 carreiras no total. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pontinho do lado, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Na próxima carreira, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada carreira, tá? Então, eu vou trabalhar desta forma aqui, ó, para dar um acabamento bonito, fazendo um ponto baixo para cada carreira. Ó, pessoal, trabalhei um ponto baixo para cada carreira, cheguei aqui na parte superior. Aqui nós temos 6 pontos baixos. Então, eu já venho aqui no próximo ponto, puxo o fio para cá, né, que depois a gente vai usar ele, e vou fazer um ponto baixo para cada laçadinha. Nós vamos ficar com 6 pontos baixos nessa parte superior. Desta forma. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada carreira desse lado de cá. Para ficar bonitinho, aqui no mesmo ponto que eu fiz esse último ponto baixo, eu vou fazer mais um, que é para virar. Aí, agora, eu só faço um ponto baixo para cada carreira. Ó, vai ficando dessa forma e dá um acabamento bem bonitinho. Finalizei a carreira, fiz meu último ponto baixo. Eu posso cortar esse fio. Vou puxar essa laçada e vamos poder arrematar essa ponta. Colocar aqui na agulha. Para arrematar, eu venho aqui, ó, no pontinho do lado, passo o fio dessa forma e volto dentro da laçada aonde o fio está saindo. Tensiono, que aí fica o acabamento bem certinho. E venho aqui pelo avesso, pego uma laçadinha aqui, ó.
Passo por dentro da laçada, faço um nó, tensiono para esse nó ficar firme e vou esconder esse fio por baixo dos pontos. Os pontos às vezes é bem justinho, acaba que fica difícil passar o fio. Aí eu volto assim, ó. Tá vendo? Fica bem perfeito o acabamento final aqui, ó, da asa. E assim foi feita a primeira asa. Eu posso cortar esse fio. Agora eu vou te mostrar para você fazer a segunda asa. Você vai começar, não precisa deixar fio aqui no começo, tá? Você deixa só para depois ficar mais fácil para você esconder por baixo dos pontos, tá? Não precisa ser grande, não. São 7 correntes. Volto na segunda e faço um ponto baixo para cada corrente. Vamos ficar com 6 pontos baixos. Eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo. Na outra asa, quando a gente virou, eu fiz o aumento nesse primeiro ponto. Agora, eu vou fazer o aumento aqui no final. Ó, trabalhei 5 pontos baixos. No meu último ponto, eu trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A única diferença da asa vai ser essa, porque aí na hora que terminar, quando você coloca a asa uma do lado da outra, as carreiras estão idênticas, certo? Aí eu vou subir agora uma corrente, viro o trabalho, no primeiro ponto eu faço o aumento. E trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Agora a sequência é igual. Você vai fazer o aumento sempre do mesmo lado. Ó, finalizei a carreira, subo uma corrente, viro o trabalho, faço um ponto baixo. E trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Lá no meu último ponto, eu faço o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Subo uma corrente, viro o trabalho, no primeiro ponto eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base restante. E desta forma, eu vou trabalhar até inteirar as 13 carreiras. Finalizou as 13 carreiras, você faz esse mesmo acabamento que nós trabalhamos. Na última carreira, ó, ela fica bonitinho, então você precisa só contornar essa parte aqui e depois arrematar, certo? Então, agora é simples. E essa asa aqui não precisa deixar fio para costura, porque nós vamos utilizar o fio daquela asa aqui, ó, que nós deixamos para costurar as duas. Então, agora é só você fazer seguindo essas instruções, até inteirar 13 carreiras e depois você faz o acabamento nessa volta aqui, tá bom?